Vice-versa hoje com Francisco Almeida do PSD, nos estúdios da RTP Porto, e João Galamba do PS. Boa noite a ambos. João Galamba, começava por si. O FMI recomenda contenção salarial na função pública e cortes nas prestações sociais. Como é que avalia esta recomendação do Fundo Monetário Internacional? É uma loucura, é um disparate. Não tem pés na cabeça. O documento hoje divulgado pelo FMI é curioso, porque está em contraciclo com as declarações mais recentes dos responsáveis do Fundo Monetário Internacional, nomeadamente da sua diretora-geral, Christine Lagarde. Dizia que a austeridade começava a ser insustentável. Sim, que a austeridade era insustentável. E este comunicado hoje do FMI, embora faça algumas ressalvas, porque reconhece que algumas coisas correram menos bem, lamenta alguns resultados, mas depois defende exatamente as mesmas políticas que causam esses resultados que o FMI lamenta. Portanto, é um documento estranho, tendo em conta as tomadas de posição mais recentes do FMI e, sobretudo, o relativo, eu não diria conflito, que é excessivo, mas a tensão que existe claramente entre, nomeadamente, a Comissão Europeia e o FMI no âmbito da Troika. O FMI diz várias coisas que são um absurdo económico. No momento atual, forçar ainda mais o corte nas prestações sociais, que já foram bastante cortadas com este governo e já tinham começado no anterior, mas com este assumiram um nível muito significativo. No contexto atual, um conjunto de recomendações que constam daquele comunicado levariam Portugal a uma situação de total insustentabilidade. Pior ainda da que está agora. Porque o corte nas prestações sociais, o corte na despesa, por exemplo, o FMI tem um estudo deste ano, de julho de 2012, um estudo publicado, em que diz que os efeitos recessivos do corte da despesa são muito maiores, mas significativamente maiores do que do aumento de impostos. Portanto, é um pouco estranho ver agora o FMI. Este estudo tem julho, portanto tem 4 meses. É um pouco estranho ver agora o FMI com um discurso inteiramente igual ao da Comissão Europeia, que continua apostada na austeridade, no corte da despesa. Não se entende muito bem se os departamentos... Pode ser um documento de gestão política, ou seja, de tentar não tornar ainda mais público e não hostilizar diretamente a Comissão Europeia, mas parece-me que é um documento sem pés na cabeça. Diz que o programa de ajustamento português está a correr bem, na frente orçamental, quer dizer, na frente, se a área onde não está a correr bem é na frente orçamental, não tem pés na cabeça. Diz que já fizeram um ajustamento orçamental muito significativo. Isso é falso, quer dizer, este ano nós começámos o ano com um déficit de 7,5% do PIB, tivemos a austeridade que conhecemos, que foi o dobro quase do que estava previsto na Troika, e arriscamos-nos a acabar o ano com um déficit sem medidas extraordinárias, que vai ser superior a 6, ao contrário do que o Governo diz, mas arriscamos a ter um déficit sem medidas extraordinárias no valor de 7%. Ou seja, e mesmo partindo dos números do Governo, mesmo que seja 6, que são os números do Governo, não é possível dizer-se que o ajustamento orçamental está a correr como esperado ou que está a ser positivo. Quer dizer, manifestamente não está, os números falam por si. Não se entende também a obsessão com os funcionários públicos. Portugal já tem neste momento um número de funcionários públicos que não é superior à média europeia. É incompreensível o corte nas prestações sociais e depois chegam ao requinte de malvadez de dizer é preciso cortar-nos é preciso reformar ou cortar nas prestações sociais para aumentar a equidade. Quer dizer, se nós olharmos para o que aconteceu nos últimos 15 anos em Portugal foi um dos países da União Europeia que mais desceu a taxa de pobreza e acho que não sei se estou enganado, mas foi o que mais desceu na pobreza dos idosos. A pobreza dos idosos era elevadíssima, 30 e tal por cento, e desceu para 20%. Isso é... as prestações sociais? E as prestações sociais são a variável determinante nisso. Ora, num momento em que nós temos o desemprego a 16% e que vai subir muito mais, em que temos, ainda não há indicadores, porque eles são publicados infelizmente com algum atraso, mas o avanço que se fez no combate à pobreza e a redução das desigualdades, que até os dados conhecidos são até 2010, foram muito significativos.
sobretudo nos últimos 5 anos, mas nos últimos 15, desde 95, foram muito significativos, taxa de pobreza, pobreza para idosos, e de repente, no meio de uma crise social sem precedentes em Portugal, o FMI diz que é preciso cortar mais nas prestações sociais. Isto não tem pés na cabeça, e independentemente da justiça ou injustiça da medida, eu acho que o mais importante é reconhecer que neste momento, e isto é o próprio FMI que diz, cortes na despesa são muito mais recessivos do que na receita. Francisco E, Almeida. portanto, isto é uma receita para o desastre. Francisco Almeida, como é que avalia estas recomendações do FMI feitas ao país hoje, feitas a Portugal? Bom, antes de mais, boa noite. Eu diria o seguinte, eu não vejo o contraste entre as declarações que Christine Lagarde prestou aqui há um mês atrás e o contraste que o João Galamba vê. E acho que só vê, de facto, esse contraste quem, como o Partido Socialista, faz aqui uma dicotomia entre os partidários da austeridade e os partidários do crescimento, sem perceber que uma coisa tem que ser complementar relativamente à outra. Nós temos que ter austeridade, no fundo, para pormos as nossas contas públicas em ordens e, paralelamente, medidas que têm que ver com o crescimento. E, portanto, se num dado momento, e aliás o Ministro das Finanças fê-lo ainda ontem, se apresentam medidas que visam promover o crescimento, isso não quer dizer que se tenha que pôr de parte a política, se quiser, de maior austeridade ou de maior contenção que estamos a levar a efeito. E, portanto, não fiquei surpreendida, embora reconheça que a questão que colocou da descida das prestações sociais é particularmente gravosa, mas é também apresentada nesse documento com muitas ressalvas. E, portanto, acho que não vale a pena embandeirar em arco e apresentar, no fundo, essas conclusões do FMI como se fossem elas próprias, no fundo, uma apresentação de uma medida do Governo que manifestamente não é. Mas, Francisco Almeida, por si só não é preocupante que o FMI venha dizer, nesta altura, dada a austeridade do último ano, que é necessário cortar ainda mais, ou colocar essa hipótese de cortar ainda mais nas prestações sociais? Repare, eu acho que, apesar de tudo, o Governo tem conseguido, no seio da negociação com a Troika, e sei que, enfim, o João Galamba não concordará comigo, mas balizar e minimizar alguns dos efeitos mais, se quiser, devastadores da austeridade dentro do contexto dificílimo em que nos movemos e já em si mesmo devastador para muitas famílias. Agora, diria o seguinte, não concordo com o João Galamba quando diz que o plano de ajustamento está a correr mal e é um fracasso. Não é verdade. A verdade é que, de facto, são sentidas dificuldades assumidas pelo Governo, nomeadamente no que diz respeito à receita, não tanto no que diz respeito ao controlo da despesa, dificuldades que foram, de resto, já incorporadas nas previsões para este Orçamento de Estado. Agora, se quiser, há aqui, do meu ponto de vista, 2 tabuleiros e já lá iremos, certamente, em que o Governo português tem que jogar. Por um lado, aqui a ideia de que é necessário, no fundo, que façamos o nosso trabalho de casa no que diz respeito a pôr as contas públicas em ordens, a tentar que o país cresça o mais possível dentro deste contexto difícil, mas, por outro lado, há, no fundo, o problema da solução que a Europa vai dar à sua própria situação. E hoje sabemos que as dificuldades já batem à porta da Alemanha, mais ainda da França, que tem sido alvo das agências de rating e da própria revista Economist, e, portanto, aquilo que vier a ser decidido no contexto europeu como resposta à crise do euro vai ter um impacto, eu diria, decisivo naquele que vier a ser o desempenho português, embora nós tenhamos aqui a nossa cota de responsabilidade, nomeadamente no que diz respeito ao passado e no que diz respeito àquilo que estamos a fazer, mas não estamos imunes a estes fatores externos. Eu só queria voltar a uma coisa do FMI que me parece que é a parte mais importante do relatório e que eu me esqueci no início, que é o comunicado do FMI tem uma secção inteira sobre o desendividamento da economia portuguesa e diz que ela está a ocorrer. Isso é simplesmente falso. É mentira. Não está a ocorrer nenhuma desendividamento da economia portuguesa. Não está a ocorrer nenhum desendividamento na dívida pública. A dívida pública está a crescer acima do que estava previsto no memorando de entendimento. O memorando de entendimento não previa que ela caísse logo, previa que ela crescesse, ela está a crescer 8 pontos percentuais acima, isto são dados públicos, e a dívida das famílias e das empresas, depois de ter atingido um pico antes da crise financeira, e em 2009 ainda cresceu, estava a decrescer desde 2010. Até quando? Até ao primeiro trimestre de 2012. E depois, no segundo trimestre de 2012, inverte-se. Ou seja,
que é que acontece? Isto é que é um dos grandes problemas que a direita normalmente tem dificuldade em entender, que um orçamento de Estado e uma economia não é uma família. Um orçamento de Estado não é uma versão maior de um orçamento familiar. Cortar na despesa pode não permitir poupar, e é o caso português. O que é que acontece em Portugal? A partir do momento em que, é preciso não esquecer que tanto a subida de impostos como o corte na despesa afeta o rendimento dos privados, das famílias e das empresas, em espécie ou em dinheiro. Prestações sociais, empresas que vendiam ao Estado deixam de vender, portanto, a austeridade afeta sempre o rendimento dos privados. E o que aconteceu em Portugal este ano? Como a austeridade foi longe demais, como se duplicou a austeridade já prevista no memorando da Troika, assistimos a um fenómeno de inversão do ciclo de desendividamento das famílias e das empresas. Isto consta do capítulo K do Banco de Portugal, também são dados públicos. Ou seja, a ideia de que Portugal está a desendividar a economia é mentira, é falso. Quer dizer, e não é uma questão de opinião, basta olhar para os dados. O desendividamento da economia portuguesa não está a ocorrer. E é por isso... O FMI não sabe disso? Desvaloriza, não olha... Isto são dados públicos, quer dizer, não estou aqui a... São dados públicos, podem ser facilmente confirmáveis. Neste momento não está a ocorrer nenhuma desalavancagem da economia portuguesa. E não vai ocorrer. Porquê? Há um economista nos anos 30, Irving Fisher, que tem uma frase que é, num determinado contexto, quando os devedores tentam pagar mais, acabam devendo. Porquê? Porque a dívida, quando nós falamos de dívida, é um rácio. É o rácio entre aquilo que devemos e o PIB, entre a capacidade de gerar riqueza do país. Ora, acontece, e é o que está a acontecer neste momento em Portugal, que muitas vezes tentar cortar na despesa tem um efeito tão grande sobre o PIB, que o rácio, apesar de nós tentarmos a diminuir a dívida em termos absolutos, o rácio dívida em porcentagem do PIB, que é o que interessa, porque o PIB dá-nos a nossa capacidade de pagar essa dívida, aumenta. E é o que está a acontecer em Portugal. Quer dizer, os dados são públicos, basta consultar o Banco de Portugal, o capítulo K do Boletim Estatístico. A economia portuguesa não está a desalavancar. É mentira, não está a desalavancar. E não vai desalavancar mais. Resumindo, a ideia insólita de que, eventualmente, a estratégia de empobrecimento e de austeridade é boa para pagar as dívidas não faz qualquer sentido, porque a pobreza não paga dívidas. Não é empobrecendo ao país que se cria condições para o país pagar dívidas no futuro. E, portanto, neste momento, nós estamos... A Francisca gosta de falar da festa socialista ou do passado. Há uma coisa que nós sabemos hoje... Mas não podemos ganhar competitividade, por exemplo? Para ganhar a possibilidade de pagar a dívida mais à frente? Só para acabar isto, eu respondo já a isso muito rapidamente. No passado, a dívida serviu para investir no futuro do país. Em prestações sociais, na modernização da economia portuguesa. Hoje, continuamos a contrair dívida, muita, mas é para destruir o país. Olha, isso é um absurdo económico, não vai resultar e vai levar, curiosamente, exatamente ao contrário do que o Governo pretende. Isto vai encaminhar Portugal para o total incumprimento da dívida, não apenas pública, pública-privada. Respondendo à sua pergunta, a ideia da competitividade é muito curiosa. Rapidamente, a palavra também à deputada Francisca Almeida. No outro dia, saíram uns dados muito interessantes da Grécia, em que a Grécia tinha ganho imensa competitividade e portanto, tinha conquistado um grande projeto de investimentos no Porto do Pireu. Depois foi-se ver qual era esse projeto de investimento e qual foi a razão pela qual a Grécia conquistou isso. Não foi porque os salários desceram, foi porque uns anos antes investiu numa determinada tecnologia que tornou aquele porto muito competitivo. E é isso que importa olhar na competitividade. As nossas exportações cresceram 8% em 2010, a 8% em 2011, estão a crescer a 4% e os últimos indicadores já são negativos. Os salários estão a cair, portanto, teoricamente estamos a ganhar competitividade. Não! A ideia que uma economia ganha competitividade cortando os salários e baixando custos laborais é um mito que não vai resultar. E nós assistimos a crescimentos no passado das exportações, com investimentos. A Portocel duplicou as exportações. Porquê? Porque investiu numa máquina, não é porque baixou salários. A Galp fez uma refinaria em Sines, duplicou a produção, porque cortou salários não, porque investiu. Portanto, toda esta estratégia da competitividade através do embarquecimento do fator trabalho é um absurdo económico e não vai resultar. Deputada Francisca Almeida quer rebater este argumento, este longo argumento do deputado João Galamba? Queria, e não vou sequer à festa socialista, que daria aqui horas para debate com o João Galamba. Direi apenas o seguinte: aquilo que o João Galamba defende, no fundo, uma política de maior despesa pública, foi aquilo que se fez nos últimos anos, como sabe, de governação socialista. E não se fez sequer... A despesa pública, apesar do PIB, desceu até ao crise financeira. Eu ouvi com atenção e, portanto, peço-me que me deixe terminar. Mas convém ter os dados presentes. Mas convém ter os dados presentes, Francisca. Diz coisas que são mentiras. Peço que me deixe terminar.
Bom, eu diria o seguinte, e não fomos capazes de fazer um investimento reprodutivo, um investimento que criasse maior competitividade, um investimento que criasse maior crescimento. E isso está à vista, porque chegamos à situação a que chegamos, justamente porque o Estado, no fundo, fez despesa pública sem que essa despesa fosse, no fundo, reprodutiva e fosse capaz de ter ganhos de competitividade e ganhos de crescimento. E, portanto, neste momento não é sequer possível colocar essa alternativa que o João Galamba defende em cima da mesa. Porque, tão simplesmente, não existe dinheiro para seguir essa política. Por um lado, essa política já provou ser errada. Por outro lado, não existe sequer dinheiro para esse investimento que fala o João Galamba. É verdade que o investimento em tecnologias de ponta, como o exemplo que dava do Porto de Pireu, é absolutamente essencial. Mas era isso que os senhores deviam ter feito quando investiram nas autoestradas e nas escutas, quando investiram e fizeram a festa da parte escolar. Poderiam ter feito esse tipo de investimentos e não o fizeram. Investimentos que seriam certamente reprodutivos e geradores de crescimento e de riqueza. Neste momento não há sequer dinheiro para poder equacionar essa política, uma política que de resto já provou ser errada. É evidente que este não é o orçamento que o Governo gostava de apresentar aos portugueses, não é sequer a política que o Governo quer, no fundo, fazer. Mas é aquela que é neste momento possível. E nesta matéria deixe-me dar uma nota. O João Galamba falava muito nas prestações sociais. Eu gostava aqui de recordar que o anterior Governo, no que diz respeito ao subsídio social de desemprego, em 2009 aumentou este subsídio. Era ano de eleições e, portanto, era necessário aumentar as prestações sociais. Para depois, em 2010, voltar a reduzi-lo. Portanto, esta ideia de que o Partido Socialista sempre prosseguiu uma política de aumento e de reforço das prestações sociais também não é verdadeira. Reforçou-as nas alturas eleitorais em que lhe dava jeito de ter aqui uma política, também, se quiser, foi mais na primeira populista. Intervenção eu disse isso. Bom, agora, terminava mesmo, João Galamba, para dizer o seguinte, parece-me, e gostava de dar esta nota, que o Partido Socialista se pôs de fora daquele que é o debate, no fundo, sobre um novo modelo, se quiser, social, de um novo modelo de Estado. E era importante que dissesse presente neste debate, porque, efetivamente, temos que conseguir adequar, no fundo, o Estado que temos àquilo que somos capazes de pagar, definindo prioridades, e era importante que o Partido Socialista participasse neste debate e nesta definição de prioridades, porque, como é evidente, esta não vai ser uma discussão e uma decisão que se esgota no período de uma legislatura, e, portanto, o Partido Socialista, como partido do arco da governação, deveria participar neste debate e os portugueses não o perdoarão se não o fizer. João Galamba, o PS está disponível para participar neste debate? Vários pontos. Tal investimento reprodutivo que não se fez, nos últimos 6 anos, hoje serão dados sobre o abandono escolar. Portugal é um dos países com maiores taxas de abandono escolar da Europa, 23,9%. No entanto, a terceira pior da Europa. Foi uma queda histórica do abandono escolar em 5 ou 6 anos, que passou de 39% para 23%. Foi aí também que se gastou dinheiro. E o Parque Escolar é um grande projeto, Francisco Almeida, devia orgulhar e que vai certamente daqui a uns anos, quando essa vossa obsessão parar, é um projeto que vai orgulhar muita gente. E já agora, Francisco Almeida, as exportações, a boia de salvação deste governo que vai desaparecer, vem do passado, Francisco Almeida. E, por exemplo, sabe aonde? Mas energias renováveis. Energias renováveis. Tal investimento reprodutivo não se fez. Criou-se um cluster industrial de energias renováveis que exporta hoje 400 milhões de euros, Francisco Almeida. Isso foi feito durante a festa socialista. Quanto aos 4 mil milhões, tudo correu tão bem. Há uma razão. Não, é que vocês têm uma leitura completamente errada da crise e acham que a crise é uma crise nacional causada por despesismo. E não é essa. A crise não é essa, não é a crise que estamos a ver agora. Quanto aos 4 mil milhões de euros, o Partido Socialista não está disponível para esse debate por uma simples razão. O Partido Socialista, no seu passado, deu exemplos de reformismo do Estado Social. Mas reformismos que mantiveram o Estado Social. Dou um exemplo. Reforma da Segurança Social, onde é que está o PSD? Nas ruas, aos gritos, a dizer que era inaceitável. Sabe o que é que essa reforma fez, Francisco Almeida? Colocou Portugal, que estava em alto risco na evolução das despesas com Segurança Social, se não me engano, na OCDE, no terceiro país com menos risco de todos os países. Isso é uma reforma estrutural do Estado Social feita pelo Partido Socialista que não contou com o apoio do PSD. E o PSD, o que fizer o Estado Social agora, não contará com o Partido Socialista se o objetivo for cortar 4 mil milhões de euros. Por duas razões. Primeiro,
porque é absolutamente inaceitável tirar neste momento 4 mil milhões de euros ao Estado Social, porque isso implicaria o desmantelamento do Estado Social. E a outra razão é que tirar 4 mil milhões de euros à economia portuguesa, que é o que o corte na despesa significa, é uma receita para o desastre da economia. Não resulta. Quando nós cortamos, eu vou repetir o que disse há pouco, a despesa pública é rendimento dos privados. Quando nós cortamos despesa pública, estamos a cortar rendimento dos privados. E quando cortamos 4 mil milhões de euros, estamos a retirar a possibilidade dos privados pouparem e reduzirem a sua dívida, que é o que está a acontecer agora. E, portanto, esta ideia de tirar 4 mil milhões de euros é um disparate. E sabe porque é que foi a necessidade de tirar 4 mil milhões de euros, Francisca? Porque este ano, com as medidas de austeridade deste ano, o Governo destruiu 3.900 milhões de euros em receita fiscal. Porquê? Porque destruiu a economia. A procura interna, o colapso da procura interna teve um custo de 3.900 milhões de euros. Curiosamente, é exatamente igual ao valor que vocês querem tirar no Estado Social. Nós não vamos cortar no Estado Social um valor que foi tornado necessário pelas vossas políticas, pelo desastre da austeridade. 4 mil milhões de euros em queda de receita fiscal, não contem connosco para tirar 4 mil milhões de euros ao Estado Social, não só porque é uma enorme injustiça, como porque não resulta. É que não resulta. Vai lançar o país numa profunda depressão económica e não resulta. Francisco Almeida, 1 minuto para rebater estes argumentos de João Galamba, para terminarmos aqui este Eu diria apenas o seguinte, no fundo, este repensar do modelo social, já não digo só do Estado, das funções do Estado, independentemente se elas entram naquele que é tradicionalmente considerado o conceito do Estado Social ou não, no fundo, este repensar das funções do Estado é absolutamente fundamental para, contrariamente àquilo que diz o João Galamba, manter o próprio Estado Social, porque ao nível em que ele está, nós não somos capazes de manter este nível de despesa. E, portanto, é necessário priorizar, é necessário perceber que modelo é que queremos e que modelo é que somos capazes de sustentar. E eu tenho pena, realmente, que o Partido Socialista não faça parte deste debate. Mas a verdade é que o Partido Socialista entrou aqui numa deriva de irresponsabilidade, não protagoniza neste momento uma alternativa. Se olharmos bem, o Partido Socialista apresenta uma série de medidas avulsas, mas nenhuma delas é verdadeiramente uma alternativa sequer ao Orçamento de Estado, uma alternativa sequer à política que vem sendo prosseguida por este Governo, e são um conjunto avulso de medidas avulsas que não protagonizam nenhuma alternativa nem trazem nenhuma confiança para junto dos portugueses. Só 10 segundos. Francisca, em 2007, a despesa com segurança social subia 6%. As receitas da segurança social subiam 6,2%. Hoje, as despesas sobem 1% e a receita cai 4,5%. O que se tornou insustentável não foi o Estado Social, é o desemprego e a austeridade e a recessão. Que não. Francisco Almeida, com o desemprego a 16% ia subir, não há nenhum Estado Social. Este ou outro que seja sustentável. Estava tão bem. A verdadeira, aquilo que mudou não foi o Estado Social que se tornou insustentável. Foi o colapso da economia e o desemprego que tornaram qualquer Estado Social, a sociedade portuguesa e a economia portuguesa insustentável. E aí é preciso travar um combate sério, não é desmantelar a rede de proteção social, da qual dependem muitas famílias portuguesas. João Galamba, não é disso que se trata. É disso que se trata, é. Com 4 mil milhões de euros, acredito que é disso que se trata. Francisco Almeida, João Galamba, obrigado a ambos pela vossa presença neste Vice-Versa.